Vigiai. É com essas palavras que Jesus começa a sua parábola. Parábola esta que foi dita no Monte das Oliveiras e faz parte de um conjunto de ensinamentos que tem um valor imprescindível, tanto pelo seu poderio na questão do ensino, mas também pela sua profecia, a profecia do fim do mundo e do julgamento. Antes de começar com ela, precisamos entender por que utilizar os meios que foram utilizados para ensinar. Jesus ele tinha o costume de utilizar o seu meio como forma de aprendizado. Quando ele foi ensinar aos pescadores, ele utilizava parábolas e ensinamentos com a pesca. Quando ele queria fazer o mesmo, só que com agricultores, ele moldava sua mensagem com agricultura, semente, com plantação. E aqui não é diferente. Jesus ele está falando isso para um povo camponês, um povo pobre, que provavelmente em algum momento da sua vida sofreu com algum tipo de latrocínio. Por isso a mensagem, por isso o sentido dela. É uma linguagem universal que tanto os povos daquela época entenderam, como nós de hoje em dia também entendemos e podemos compreender através dessas palavras que a parábola de Jesus até hoje tem um grande poderio para a vida cristã. E é disso que iremos falar hoje. Se o dono da casa tivesse conhecimento de a qual horário da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse então roubada. Inicialmente, ele nos compara com o dono dessa casa. Ele nos ensina que, assim como o dono da casa precisava estar alerta 24 horas por dia para que não perdessem os seus bens, assim nós também precisamos estar alerta, pois ele virá. Ele vai vir em um horário e um dia em que nós não sabemos. Mas e se fosse hoje? E se fosse agora? Estaremos preparados ou desprevenidos? Estaremos em alerta para proteger a nossa casa ou iríamos perder nossos maiores bens? E em falar em bens ou tesouros, qual está sendo o nosso maior tesouro? Está sendo da terra ou do céu? Qual está sendo o nosso maior bem? O que estamos mais priorizando e tendo compromisso? Que possamos refletir inicialmente sobre isso. Quem é, pois, o servo fiel e sensato de que o seu senhor lhe entrega os demais servos de sua casa para que lhes dê comida e alimento no tempo devido? Feliz o servo que o senhor encontrar fazendo a boa obra quando voltar. Feliz será o servo que encontrar o Senhor fazendo a boa obra. E quando fala em boa obra, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Servir de qualquer jeito e não servir é a mesma coisa, entenda isso. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E, sinceramente, vivemos em uma geração em que o púlpito virou um lugar de brincadeira. E servir com qualidade é servir com vontade. Entenda que servir com vontade é você ir para a igreja ansioso para ouvir a palavra que te faça melhor. Mesmo que essa palavra te confronte, te deixe triste e te faça refletir sobre o que você anda fazendo. Essa é a boa palavra. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é você escolher a igreja que menos te machuque e que mais infle o seu ego e faça com que você se sinta feliz. Servir com qualidade é dar o seu melhor na obra, com as suas qualidades. Qualidades essas dadas por Deus a você, capacitando você, é claro. A igreja ela só funciona perfeitamente porque tem um porteiro que abre aquela porta, que recebe os irmãos com muito amor e carinho. A igreja só funciona perfeitamente porque existe uma equipe de faxina que deixa a igreja brilhando. A igreja só funciona perfeitamente porque existe o ministério de sonoplastia que faz a igreja ouvir a palavra. Porque existem cantores que louvam, existem músicos que tocam, existe aquele irmão ou irmã que leva água até o irmão que precisa. Porque existe aquela irmã ou aquele irmão que ajuda as senhorinhas a subir a escada. Tudo que fizeres, faça como se fosse para Deus. Entenda que um porteiro que recebe seus irmãos com alegria, com amor, ele agrada a Deus tanto quanto aquele que entrega a palavra no corpo.
Dê o seu melhor. Dê o seu melhor, independente do que você faça. Dê o seu melhor naquilo que Deus te entregou. Dê o seu melhor. Mas suponhamos que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então ele bate em seus conservos e come e bebe com os beberrões. O senhor daquele servo virá em um dia, uma hora em que ele não espera, e ele será punido severamente, e então lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu acho que a partir desse ponto da reflexão, você já sabe que Jesus ele não estava falando sobre um proprietário de casa ou sobre um servo que ajudava o seu senhor, vai muito além. Ele fala conosco. Somos o proprietário da casa, somos o servo bom, mas também somos o servo mau. Lembra quando você era apenas uma criancinha? Lembra quando você era criança e aí você queria comer aquele doce, só que sua mãe e seu pai não deixavam você comer aquele doce porque sabia que você não ia conseguir jantar. E então você esperava seus pais saírem de casa para ir trabalhar e você subia naquela escada ou naquela cadeirinha, começava a vasculhar o armário até achar o bendito doce. Você comia, se satisfazia e mais tarde você perceberia que seus pais estavam certos. Mas para você não importava porque para você eles nunca teriam conhecimento, eles nunca iriam descobrir o que você tinha feito. E realmente, às vezes eles nem sabem, até hoje eles não sabem por que você fez isso, ou como você fez isso, ou quando você fez isso. Mas eu tenho algo triste para te dizer. Deus viu. E às vezes a gente fica com esse. A gente às vezes até leva para brincadeira essa palavra. Deus está vendo, hein? Ou Deus viu você fazendo aquilo. Mas ele viu. E ele não somente viu quando você pegou aquele doce, mas ele viu quando você caiu naquele pecado de novo. Quando você decidiu beber aquele golinho de cerveja porque você estava escondido com seus amigos, ou quando você deu aquela tragada no cigarrinho, aquela tragadinha de leve, sabe? Porque não tinha ninguém vendo, ninguém iria descobrir. Mas sim, existe alguém que viu tudo que você fez, desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe. E quem dera essa pessoa fosse seus pais, porque a punição de quem te vê é bem pior. Porém, Deus ele é misericordioso e muitas vezes ele nos pune aqui para que nós melhoremos. E às vezes a gente ouve essa palavra de que Deus ele está vendo, Deus ele está comigo, e às vezes as pessoas não levam a sério essa palavra, até tatuam Deus está comigo. Mas elas não percebem que quando a Escritura fala, estarei contigo até a consumação dos séculos, é a todo momento. É no momento em que você estava chorando no quarto, pedindo ajuda de Deus, é no momento em que você estava triste, que você estava sendo perseguido, que você estava sendo doente, mas era quando você estava naquele momento. Naquele momento pecaminoso, naquele momento que você foi a pessoa mais pútrida que poderia ser. Às vezes pecamos porque pensamos que não tem ninguém por perto. Ah, tá tudo bem, eu vou melhorar. É sério, é só dessa vez, na próxima vez eu vou melhorar. Essa é a última, depois dessa eu paro. Cuidado. Cuidado para que quando você decida melhorar de verdade, não acabe sendo tarde demais. E então volto para aquela frase do início. Vigiai, pois não sabeis o dia ou a hora em que o Senhor virá e Ele virá. Mesmo você sendo ateu, rico, pobre, preto, branco, no fundo você sabe que vai ser julgado. No fundo você tem aquele temor. A pergunta aqui é a seguinte: estamos preparados? Estamos vigilantes? Estamos prontos para esse julgamento?
mas nem tudo é choro e ranger de dentes. A palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 8, versículo do 38 a 39, diz o seguinte: Estou bem certo eu de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer criatura nos pode separar do amor de Cristo, amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda tem jeito para você. Ainda existe esperança. Às vezes pensamos, mas eu fiz tanta coisa, não tem mais escapatória, não tem mais algo, não tem uma forma que eu possa voltar, mas sempre tem. Não existe um pecador tão pecaminoso que não possa se converter. Davi, ele foi adúltero, e não somente adúltero, ele tentou encobrir o seu adultério e matou o marido de Betseba. Assassino. Paulo, um dos maiores missionários da igreja, foi um perseguidor de cristãos no início. Ele matou vários cristãos, Abraão mentiu, Pedro negou Jesus 3 vezes, Moisés matou, Jonas fugiu da sua missão, Mateus era um cobrador de impostos. Você vê essa semelhança? Mesmo eles sendo pecadores, eles se arrependeram, deixaram de ser mudados por Cristo. E dessa forma eles foram usados por Deus de diversas formas, para mostrar àquele povo e ao povo de hoje em dia e a você, que não existe um fundo do poço tão fundo que Jesus não possa te tirar de lá. Filhinhos, não pequeis, mas caso pequem, saibam que existe um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Existe alguém que intercede por nós. Esse alguém é Jesus. É o único que pode nos fazer ser melhor. Basta apenas que nós deixemos que Ele faça isso, através do Espírito Santo, através dos seus próprios ensinamentos e da Bíblia. Que possamos orar hoje, assim como Davi orou lá no Salmo 139. Senhor, Tu conheces completamente. Vê se há em mim algum caminho ruim e guia-me pelo caminho eterno. E Ele lhe dirá qual é o seu caminho ruim, Ele lhe dirá qual é o seu pecado, qual é o seu problema, mas que quando a resposta vir de Deus, que possamos ser fortes o suficiente para largar o que te faz pecar, o que te faz ficar longe, o que te faz se afastar de Cristo. Vai ser difícil. Jesus ele nunca disse que seria fácil largar os nossos pecados, os nossos costumes, mas Ele nos deu uma promessa. Promessa essa que valeria a pena cada sacrifício que fizermos. Vigiem para que não pequem, mas caso pequem, se arrependam. Virem-se para Deus antes que chegue o dia do julgamento e Ele vai vir. Lá não existe suborno, lá não existe desculpas que não sabia que era pecado, lá não existe contatos importantes, lá não existe amigos, pai, mãe, não existe nada disso, não existe escapatória. Você vai ser julgado por tudo que fez, por tudo que pensou fazer e por tudo que disse. Eu oro para que você se arrependa antes que venha esse dia, pois ele vai vir em um dia e uma hora em que eu, você, a inteligência artificial, os líderes mundiais, os capitães, os generais, ninguém sabe. Portanto, vigiem, pois não sabeis vós a que dia virá o seu Senhor.